Boa noite, Pedro. Como vai? Professor, como é que vai o amigo? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Prazer em conhecê-lo, Bem, viu? Você está em igualmente. Pelotas mesmo? Estou em Pelotas. O senhor conhece aqui, professor? Conheço, mas de 30 anos atrás. Mas gostei Ah, é? muito. A minha cidade tem. Os doces são maravilhosos. Hoje eu praticamente não como doce, mas que doce incríveis. É cidade bonita também, né? Então eu gostei Pois da então. cidade. Apareça por aqui, professor. Será um prazer recebê-lo a hora que quiser. Será um Será também prazer. um prazer, né? É muito boa a Sei, cidade, né? sei que a sua agenda é uma agenda meio complicada, provavelmente, mas É. a hora que o Olha, senhor tiver. o Van Dunen, que também está participando, é o de Angola? Sim, ele está aqui. Deixo um abraço para ele, ainda não o cumprimentei. É um amigo meu de alguns anos. Que Deixo um beleza, eu abraço. conheci numa livraria em Lisboa, pessoa, gostei muito dele. Ele até disse que ia me convidar para ir para Angola, a gente se correspondeu um pouco. José Otávio, boa noite. Apareça aí para a gente te dar um abraço. Pois é, será que ele fechou a câmera e está ali? Não É sei. bom, talvez ele tenha ido tomar um café, qualquer coisa assim. Seria, Enfim, seria um podemos, prazer. né? Mas Seria enfim, um quando você prazer. quiser, a gente começa, Pedro. Muito bem, Quanto tempo você professor. acha que. Quanto tempo você prevê? Olha, eu conversei com alguns colegas, professores, e a gente, enfim, não temos uma determinação absolutamente fixa, assim, de tempo, mas em torno de uma hora, né? Olha, eu Creio só vou que. pedir que você fale mais alto, porque às vezes sua voz fica meio afastada e aí eu não te ouço bem, viu? Ah, sim. Vamos ver se agora melhora um pouco. Melhorou um pouco, professor? Melhorou, melhorou. Se conseguir manter nesse tom, tá melhor Então, mesmo, tá viu? bem, tá bem. Não, Vamos eu lá, então. estava. Normalmente eu tenho conversado com colegas, professores aqui, gente do mundo acadêmico, em torno de uma hora Tá bom, aproximadamente, vamos lá, então. nós nos vamos aqui. Tá bem, professor? Tá bom, tá bom. Então, eu vou apresentá-lo, as pessoas estão ingressando pouco a pouco. Nós não fizemos diretamente no YouTube, fazemos aqui pelo Zoom e depois levamos ao YouTube. Eu lhe Beleza. confesso a minha incapacidade sobre várias coisas técnicas da comunicação. Eu sou auxiliado por uma pessoa que me é extraordinariamente útil, uma menina que faz essas questões todas funcionarem da tecnologia. Eu, pessoalmente, não sou muito hábil. Talvez a próxima vez que conversarei com outra pessoa, ou até mesmo, quem sabe, o senhor, eu consiga fazer diretamente lá no YouTube. Mas, enfim. Professor, é um enorme prazer ter a sua presença aqui conosco. Eu me sinto realmente muito honrado com a sua presença e devo apresentá-lo na medida em que vamos desenvolver o início dessa nossa conversa, informando aquilo que o senhor informa no seu próprio e-mail, que creio sejam as mais importantes ou mais relevantes informações a seu respeito, porque se eu fosse ler o seu currículo lá, talvez nós passássemos aqui um tempo largo apenas na sua apresentação. O professor Renato Janine Ribeiro é um professor retirado, aposentado, ou um senior professor de ética e filosofia política da Universidade de São Paulo. Foi presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, é membro da Academia Brasileira de Ciências e foi ministro da Educação do Brasil no ano de 2015. Professor Renato Janine Ribeiro é um docente que possui uma enorme presença no mundo acadêmico nacional e internacional, é, ao natural, certamente por uma inclinação pessoal, alguém que se relaciona muito com a formação de opinião,
com a ministração de lições e que tem feito uso, nos últimos tempos, de redes sociais, quer como convidado, como aqui está gentilmente acolhendo a nossa solicitação, quer através de publicações suas mesmo em redes sociais. Então, para nós, é uma imensa satisfação, professor, e queria lhe dizer isso de uma maneira bastante quase emocionada por tê-lo aqui conosco, porque sabemos da sua relevância no cenário do pensamento nacional, da relevância das suas reflexões e da importância que tem hoje no mundo brasileiro, e não apenas brasileiro, a circunstância de reunirmos o campo progressista para a análise de algumas questões. E depois, sobre isso, falarei mais diretamente com o senhor, sobre, enfim, aceitarmos todo mundo para vencermos essa condição de vago conceito, mas que sabemos muito bem sentir, que é o bolsonarismo. Como é que nós podemos ir nos organizando para esses enfrentamentos? E, enquanto isso, professor, eu lhe faço uma consideração e gostaria de ouvi-lo, por favor. A mim parece que nós estamos constatando, de forma cada vez mais clara, que aquilo que muitos vêm chamando de polarização ou de enfrentamento de um campo radicalmente oposto ao campo progressista, possui uma fragilidade conceitual e talvez não se sustente se nós formos um pouco mais rigorosos com o conceito de polarização. E parece que o que estamos percebendo crescer no mundo e afetar o Brasil também é uma espécie de modelo pensado, projetado, de dominação, onde o campo progressista acaba sendo menosprezado, menoscabado, afastado do ringue político mais saudável, do ringue democrático, para que, através dessa forma pejorativa de ser considerado, e não é uma exclusividade do polo oposto, também a esquerda, ou a dita esquerda, se manifesta muitas vezes assim, mas me parece que nós estamos diante de uma circunstância um tanto nova na história do mundo. Não preciso nem dizer ao senhor, que é um especialista na área, as origens do neoliberalismo, mas talvez possamos ingressar no ano de 1989, com o Consenso de Washington, se quisermos ter uma noção mais exata de quando começou isso que viemos chamando de neoliberalismo. Parece que também aqui, em particular no Brasil, nós vamos notando que este modelo de dominação neoliberal, com a redução drástica do tamanho do Estado, com as práticas de violência com caráter, se não fascista, de uma aparência muito próxima do fascismo, ataques sistemáticos às instituições, fragilização por todos os meios, especialmente pela difusão potente da mentira, de todas as vozes contrárias, como eu estava lhe dizendo, e o crescimento, aí que eu quero chegar, no nosso meio, de uma espécie de religiosidade que vem a reboque deste projeto. Ou seja, uma aproximação daquilo que nós chamamos de religiões neopentecostais, e em apoio, temos que ver de que forma este apoio se dá, mas em apoio ou em socorro deste projeto neoliberal, realizando, portanto, a união de uma pretensão de domínio, que é econômica, com um exército que favorece no campo do voto e da disseminação de certas afirmações não verdadeiras, até mesmo porque trabalham com o campo da crença, da fé, e não de uma verdade mais
possível, como o faz a filosofia e outros saberes. Não sei, professor, se nós estamos recebendo um pouco o influxo de um calvinismo, como foi no modelo norte-americano, com aquela ideia de purificação do indivíduo, de afastamento absoluto de todas as posses e de todos os luxos, que iluminou um pouco a formação religiosa dos Estados Unidos, depois do luteranismo. Nós estamos recebendo um influxo tardio, sem que haja consciência disto, de uma espécie de calvinismo que se reflete no ambiente dessas religiões neopentecostais, que não tem declaradamente, pelo menos, a origem calvinista, mas que atuam com uma espécie de excitação radicalizante muito intensa, que faz com que haja coletivização de um agir não reflexivo, mas que é, por assim dizer, um tanto quanto copiado entre eles próprios. Uns vão copiando outros, uns vão contaminando outros, como os processos religiosos em geral. Como é que o senhor vê, professor Renato, Janine Ribeiro, essa questão deste paralelismo existencial entre neoliberalismo e neopentecostalismo? Bom, eu quero começar pelo ponto que você levantou primeiro, a questão da polarização, que eu acho que é uma descrição importante do que estamos vivendo hoje. Agora, é curioso que a polarização que nós vivemos não é uma polarização entre direita e esquerda, é uma polarização na qual os dois polos mudaram de posição. A direita foi para a extrema-direita, e esse é um elemento extremamente grave e preocupante da política atual. Ou seja, à medida que a direita se percebeu que ela tem dificuldade de ganhar votos, ela foi recorrendo a factoides, foi recorrendo a extremismos, foi recorrendo a um discurso que acaba favorecendo a captura de votos, mas que sacrifica o compromisso que muitos líderes de direita tinham ainda com a democracia. Eu destacaria alguns líderes de direita que são democratas. Angela Merkel, a primeira-ministra da Alemanha durante uma boa parte do século XXI, era uma pessoa que, embora conservadora, mantinha um compromisso com a democracia. Basta ver a amizade que a unia a Dilma Rousseff, a nossa presidenta da República. Eu, aliás, era ministro quando a Angela Merkel visitou o Brasil e se avistou com Dilma, com os ministros também dialogando com seus congêneres brasileiros. Angela Merkel teve um papel importante, especialmente no acolhimento dos refugiados sírios, o que, aliás, lhe custou a liderança do próprio partido, porque o atual primeiro-ministro da Alemanha, que é do partido de Angela Merkel, é seu velho rival e alguém que está à direita dela. Angela Merkel, então, simbolizava uma direita democrática. Jacques Chirac, da França, que se opôs à invasão americana do Iraque, também fez isso. Macron, de certa forma, herda essa posição de alguém de direita. Ele se apresentava como centro, uma espécie de por outro lado, quer dizer, queria uma parte da direita, uma parte da esquerda. Um pouco, vamos dizer, o que alguns dizem ser hoje a terceira via no Brasil. Então, essas posições todas colocaram, praticamente se esvaziaram. Hoje nós não temos grandes líderes mundiais. Se podemos pensar o momento em que Lula era presidente da República, mandatos 1 e 2, e em que ele se ombreava com Merkel, com Chirac, com Obama. Então nós tínhamos líderes de um estofo muito superior ao atual. Atualmente, poucos líderes europeus, poucos líderes dos países envolvidos, se é que tem algum, tem esse destaque. Eu situaria Pedro Sánchez, que é de esquerda, mas que, veja, estou colocando duas questões. Primeira, da direita democrática que se esvaziou. Segundo, as lideranças que se esvaziaram, a tal ponto que hoje o líder político que tem maior destaque no mundo, que é o mais qualificado, pelo menos é Lula. Não é à toa que é até difícil o diálogo. Como ele vai dialogar com um desqualificado como Trump? Como ele vai dialogar com gente tão fraca como os primeiros ministros da Alemanha, do Reino Unido, para não falar do ditador da Rússia e outros países? É muito difícil. Então esse é o primeiro ponto que eu queria frisar, o esvaziamento
das lideranças, o esvaziamento, a perda dos estadistas. Praticamente só nos restou o nosso. E o nosso mesmo tem um problema, a gente não sabe se ele ganha eleição ou não. Quer dizer, pode ser que o Brasil repila o único estadista que há no mundo hoje. Pode ser que ele seja derrotado por uma pessoa muito menos qualificada, que é o Flávio Bolsonaro, que, aliás, nem sequer diz qual a plataforma dele, quais políticas que ele tem, porque não tem nenhuma, tem nada, a não ser se é contra o PT. Mas voltando ao tema que eu estava levantando, a direita foi para os braços da extrema-direita. E esse é um processo que no Brasil é mais antigo do que em outros lugares. Veja, se a gente pega as eleições livres que o Brasil teve para presidente, começando em 45, entre Dutra e Eduardo Gomes, indo até a eleição de 1960, que consagrou Jânio Quadros, derrotando o Marechal Lott, e retomando a partir de 89 com a vitória de Collor sobre Lula. A gente vê que as vezes que o lado à direita ganhou, quase todas as vezes foi com um demagogo ou mesmo um pilantra. Vejamos, não estou dizendo o candidato de direita, estou dizendo o candidato à direita. Porque, por exemplo, Dutra não era um homem progressista, muito ao contrário, mas ele estava à esquerda de Eduardo Gomes, e ele ganhou de Eduardo Gomes. Depois, se nós olhamos no período da República de 46, nós temos vitórias de Dutra, de Getúlio, de Juscelino e de Jânio. Dos quatro, apenas Jânio era o candidato à direita. Na Nova República, nós temos Collor, Fernando Henrique, Lula, Dilma, a vitória extremamente duvidosa de Bolsonaro, porque só ocorreu porque o Moro tirou o Lula do ticket presidencial, e depois Lula de novo. Então, o que nós temos? Temos quatro candidatos que ganharam estando à direita: Jânio, Collor, Fernando Henrique e Bolsonaro. Fernando Henrique é o mais qualificado deles, de longe. E, claro, não é um homem de direita, não diria que é um homem de direita, mas ele era o candidato que estava à direita de Lula e que ele próprio fez uma migração do Partido Comunista, que ele frequentou na juventude, até a aliança com o PFL, o Partido da Frente Liberal, que era a direita, digamos, democrática. Então, nós temos 3 vezes em que a direita só ganhou porque ela foi para a extrema-direita, às vezes correndo o risco até de estar escolhendo gente maluca, como pode ter sido o caso de Jânio Quadros, e alguns alegam que seria o caso também de Bolsonaro. Quer dizer, é curioso, porque a direita geralmente se apresenta como racional, como lúcida, como preocupada com uma economia sustentável, criticando o que eles chamam de demagogia da esquerda, e ela só ganha com demagogos. Ou Fernando Henrique não era um demagogo, ganhou porque o Plano Real foi feito 3 meses antes da eleição. Quer dizer, imagina se isso fosse feito, se algo equivalente fosse feito pelo Lula. Imagina se o Lula, em julho deste ano, aumentasse o salário mínimo, aumentasse o Bolsa Família veementemente, e ele não teria, ele seria provavelmente condenado. É possível até que o TSE tirasse a candidatura dele, o que não fez quando o Fernando Henrique se elegeu graças a um plano que acabava de ser implantado e com a assinatura dele nas notas de papel moeda. Então, primeiro ponto, a direita foi para a extrema-direita. Ao mesmo tempo, a esquerda se moderou, a tal ponto que hoje poucos são os políticos em posição de liderança, em posição de poder, dos quais a gente possa dizer que eles são de esquerda. Mais plausível dizer que eles são de centro-esquerda. Mesmo no nosso governo, a gente fala cada vez mais em campo progressista, não necessariamente em esquerda. E o que isso significa? Significa que a esquerda aceitou plenamente os valores da democracia eleitoral. Aceitou perfeitamente a ideia de que não vai tomar o poder pela revolução armada, que não vai arrebentar a estrutura institucional, mas que aceita a estrutura institucional. E nessa estrutura institucional, em condições normais, os candidatos mais à esquerda têm boas chances de ganhar. Por quê? Porque eles fazem apelo aos mais pobres. As pesquisas de opinião indicam claramente que os mais ricos geralmente tendem a votar da direita, enquanto os mais pobres tendem mais a votar na esquerda. Como os mais pobres sempre são mais numerosos, isso levaria a vitória da esquerda com muito mais frequência do que a da direita. Então, o que a direita faz? Ela especializou-se em fake news,
especializou-se em factoides, especializou-se em difundir o medo, um medo até sem base, mas é isso. Por exemplo, a gente vê agora gente dizendo que, já disseram isso antes, que Lula poderia fechar igrejas, que Lula poderia perseguir os cristãos, coisa que não corresponde a nada do que foi feito nos governos dele, ainda mais quando o Partido dos Trabalhadores nasceu em grande parte dos movimentos eclesiais de base, ou seja, nasceu basicamente em boa parte da Igreja Progressista Católica. E aí então nós temos essa quantidade de mentiras muito grande, mas isso tudo traz essa mudança dos polos da polarização, ela traz algumas consequências curiosas. Primeiro, que a pauta da democracia, quer dizer, a pauta da democracia e a pauta da esquerda mal se distinguem hoje. Vamos dizer, até um tempo atrás eu poderia dizer que havia políticos democratas de direita e de esquerda, e qual seria a diferença? Os políticos de esquerda enfatizariam mais as políticas de igualdade. Os políticos de direita não seriam tão adeptos da igualdade. Eles aceitariam a desigualdade, alegando sempre que a desigualdade resultante a desigualdade que seria legítima, decorreria numa igualdade no ponto de partida. Se houver uma igualdade no ponto de partida, a desigualdade no ponto de chegada é legítima. Por quê? Porque no ponto de partida, se todos tivermos as mesmas oportunidades, se uns trabalharem mais, se uns se esforçarem mais, eles podem, ao fim e ao cabo, ganhar mais, ter mais dinheiro. É, por exemplo, a questão do número de horas de trabalho. Quando você diz não se pode trabalhar mais do que 40 horas por semana, você adota uma pauta que a direita não aceitaria. Tanto você vê, hoje a crítica da direita à semana de 5 por 2 é que as pessoas deveriam ser livres para trabalhar mais e ganhar mais. É o que o Sarkozy fez na França, onde a semana habitual de 35 horas, e quando Mitterrand a instituiu, a tese dele era muito simples, era que que não se podia trabalhar mais que isso. Havia a delegacia do trabalho que ia nas empresas para ver se alguém estava fazendo serão, que era proibido. Então, nós temos uma visão, vamos dizer, digamos que um tempo atrás você podia ter essa legitimidade de uma oposição entre uma esquerda que entende que a igualdade é básica, e uma direita que diria, se você quiser trabalhar mais, se você tiver mais brilho, for mais inteligente, etc., mais talentoso, é legítimo você ganhar mais. Isso no Brasil, a tese dominante é essa, né? A maior parte das pessoas acha mesmo isso, que quanto mais você trabalha, quanto mais você ganha, é legítimo. Bom, acontece que a esquerda foi emplacando outras pautas. A pauta, por exemplo, da inclusão, não só a inclusão de inclusão de gênero, inclusão étnica, mas inclusão dos mais pobres, melhorar a vida dos mais pobres. E nessas pautas a direita não segue. Então ficou difícil. Se a gente pega a Constituição brasileira, depende do artigo que a gente leia. Eu lembro que quando ela foi aprovada, faz o quê? Faz agora quase 40 anos, em 38 anos atrás, quando a Constituição foi aprovada, falou-se muito que ela tinha os direitos sociais de esquerda e os direitos econômicos de direita. Mais tarde, a direita não ficou contente com a parte econômica e foi levando cada vez mais para a direita a parte econômica. Tirou a obrigatoriedade de privilegiar compras de produtos nacionais, tirou a limitação aos juros em 12%, se não me engano, foi tirando tudo isso. E, no entanto, nós temos hoje uma Constituição que, se você olha os capítulos que tratam do que o Brasil quer ser, por exemplo, os primeiros artigos, o artigo 3º, que diz o que o Brasil quer ser, uma nação pacífica, livre, justa, solidária. O artigo 5º, que fala dos direitos humanos. Os artigos seguintes falam dos direitos sociais. Se pegar os derradeiros capítulos da Constituição, quando fala da saúde, da educação, dos índios, né, que é o nome que se dava aos indígenas, como hoje são chamados, pegar a cultura, a ciência e a tecnologia, tudo isso é uma pauta mais progressista do que uma pauta conservadora. Isso criou um problema. Cria o problema, por exemplo, o bolsonarismo é claramente contra a Constituição, o que é uma coisa muito grave. Quer dizer, um governo que tentou sabotar a nossa Constituição quanto pôde e, vamos dizer, a gente ficou num problema grande, porque, a rigor, uma Constituição é um quadro dentro do qual todos devem trabalhar. Se você é contra a Constituição, você está fora dela. Então, é legítimo,
por exemplo, que a proposta de aumentar o salário mínimo para ele chegar a um valor que dê para a subsistência do trabalhador e sua família, que está na Constituição, é legítimo você dizer: queremos aumentar mediante aumento de produtividade, mediante cada vez mais ganhos de competitividade. É possível dizer, isso pode ser feito dentro de uma política liberal. É possível. Você poderia conseguir muito do que está na Constituição numa política liberal, mas não é mais o que a direita almeja. A direita almeja derrubar pautas e pautas da Constituição. Ela constantemente ridiculariza. E há uma coisa também, que é a tendência muito grande da direita a dizer que a Constituição nossa é muito longa, ela deveria ser enxugada, e coloca como exemplo a Constituição americana. A Constituição americana é uma espécie de manual de instruções, não é uma Constituição no sentido moderno. A Constituição de Portugal, a Constituição da Espanha, a Constituição do Brasil, são constituições muito mais modernas, na medida em que todas elas elaboradas nos últimos 50 anos assumiram direitos sociais como importantes. E aí chega um pouco a questão que você estava colocando, dado que para você, pelo visto, a questão do neoliberalismo é tão importante. Eu não gosto muito de usar esse termo, porque esse termo é muito utilizado de forma pejorativa. Muita gente que nunca leu um autor neoliberal, muita gente que não tem a menor ideia do que é o neoliberalismo, costuma acusar quem não gosta, quem não é suficientemente de esquerda aos olhos deles, de neoliberal. Por exemplo, o Fernando Haddad foi acusado de neoliberal. O Lula volta e meia acusado de neoliberal por gente que não tem proposta alternativa deles, viável. Então eu não gosto muito do termo. Mas se a gente fica no que é neoliberalismo mesmo, a gente tem essa ideia de um primado do econômico, a ideia de que as leis da economia, por assim dizer, deviam ser aplicadas com tanta intransigência quanto as leis da física, quanto a gravidade, quer dizer, a ideia de que você não ter como chama, déficit orçamentário, deveria ser tão rigorosa quanto as leis da física, e isso daí é claro que não tem sentido. Leis da ciência são leis às quais não tem desobediência possível. Não pode a lei da gravidade ser suprimida, ser revogada. Leis humanas são obra humana que podem ser alteradas. Tem um custo, você ter déficit tem um custo. Claro que tem. Então, a saúde aumentou muito mais do que a gente imaginaria, que apenas por uma subida do valor mês a mês, ano a ano. Por quê? Porque ela nos proporcionou uma expectativa de vida muito maior. Nós hoje temos uma expectativa, hoje nós não, mas quem nasce hoje tem uma expectativa de vida de 80 anos. Quase 80 anos, 75 no Brasil. Um século atrás era 40, dobrou. Isso teve um custo que também é econômico, porque ele significa o quê? Significa que a saúde coletiva é melhor, que a água é tratada, que algumas doenças sumiram. Varíola matou 300 milhões de pessoas no século XX no mundo todo. 300 milhões é muita gente e não mata ninguém há 50 anos. Aliás, na verdade, há 50 anos a varíola deixou de circular, mas ainda uma pessoa morreu há 40 anos porque manuseou inadvertidamente num laboratório o vírus da varíola. Então nós temos um avanço gigantesco na ciência, na saúde, mas custa dinheiro. A ciência em boa parte trouxe esse efeito na saúde, e isso também custa dinheiro. Educação. Quando nós queremos formar pessoas para lidarem com esse mundo cada vez mais complexo, mais rico, mais tudo, isso custa dinheiro. Então, tudo isso daí tem uma necessidade de que a gente possa, de alguma forma, investir nisso. Então, não tem jeito, você tem que aumentar a cobrança de impostos. E quando a direita diz não quer que cobre mais impostos, que eles devem ser limitados, etc., ela está vendendo algo que é impossível de fazer numa sociedade moderna. Eu acrescentaria mais um golpe da direita, que é a questão da crise da Previdência. A direita o tempo todo fala da crise da Previdência, mas é ela que produz a crise da Previdência. E como ela produz? Ela produz, por exemplo, incentivando contratações de pessoas como PJ. Quando você é contratado como PJ, você não contribui para o INSS ou para seus equivalentes em outros países. E um dia você vai precisar da assistência médica, da assistência pública, e isso vai onerar o sistema. Então, a direita produz uma redução da arrecadação do sistema previdenciário, e isso cria um problema grande a longo prazo.
Certo, professor, compreendo. Acho que temos, sobre isso, nós temos uma quantidade extremamente grande de aspectos que podem ser comentados de uma maneira pontual, e eu percebo a lógica da sua argumentação no que diz respeito à sua compreensão de Estado, à sua compreensão de gastos públicos, à sua compreensão sobre a atenção social que o Estado deva ter. E eu me faço uma pequena reflexão, professor, me permita isso, para ver como o senhor compreende isso também, de que, de alguma maneira, pelo menos nos séculos 17 e 18, o senhor é uma pessoa que lida com esse Se puder falar mais alto, Pedro, porque sua voz vai e vem. Tá bem, tá bem. Eu lhe pergunto, professor, se eventualmente nós podemos considerar que há uma fratura muito grave no contrato social, a maneira como talvez nós possamos compreendê-lo desde as suas bases nos séculos 17 e 18 em especial. Eu lhe pergunto se nós estamos diante de alguma coisa semelhante àquela concepção quase metafísica, mas muito mais pedagógica do que metafísica, na verdade, uma compreensão que pressupunha uma metáfora. Este contrato social funciona em muitos momentos como uma metáfora de um contrato propriamente dito. Eu lhe pergunto se nós poderíamos ter uma compreensão de que o Estado hoje é um Estado que não consegue realizar adequadamente a defesa do bem-estar social pretendido pelos contratualistas, notadamente, quem sabe, com acento na liberdade, na ideia de liberdade, e através de uma liberdade contratual nós poderíamos impedir certos excessos que nos proporcionariam, portanto, um bem viver. Eu pergunto ao senhor, como é que o senhor compreende, por exemplo, o compromisso que é possível termos hoje com um Estado como o atual brasileiro, de centro-esquerda, dentro dessas perspectivas de acolhimento da ideia de liberdade, sim, mas acolhimento também da ideia de uma necessidade de maior igualdade, de menos abismos sociais do ponto de vista econômico entre setores e entre pessoas. Como é que nós podemos entender o jogo da igualdade e da liberdade contemporaneamente dentro de um Estado de corte de centro-esquerda e como a extrema-direita, que cooptou a direita, compreende que isto não pode funcionar com a ideia mínima de liberdade ou de reequilíbrio das forças sociais, e sim com uma maximização da liberdade, mas com uma maximização cruel da liberdade, onde tudo se torna, então, permitido, inclusive mentir, inclusive enganar, inclusive fazer com que outras pessoas sejam cooptadas para uma verdade que não é sustentável, mas em relação à qual, mesmo que conscientemente a propaguem, não tem pejo, não tem vergonha, não tem constrangimentos nesta difusão. Como é que nós podemos, então, fazer sem que haja um enfrentamento gravíssimo entre quem, fora do campo democrático, é intolerante com a democracia e é intolerante com a ideia mínima de aproximação dos setores sociais, e aqueles que defendem de uma maneira razoável, e a esquerda hoje parece estar sendo chamada apenas quem é sensato parece de esquerda, quem diz alguma coisa com alguma consequência razoável parece de esquerda, quando na verdade é apenas uma ideia de sensatez, uma ideia sensata sobre a vida. Como é que nós podemos fazer esse diálogo? Ou será que nós vamos ter que pensar ainda naquele drama
proposto pelo Popper, não é? Que é o dilema do Popper, ou seja, temos que ter tolerância em nome da democracia com quem é intolerante com a democracia, ou seja, é possível que nós possamos, no campo democrático, lidar com este modelo de direita extrema fascistoide, ou até mesmo, quem sabe, fascista em sentido conceitual. Como é que nós podemos nos comportar, o senhor acha, professor, dentro da lei? Olha, eu acho que a coisa está difícil, Pedro. O momento está difícil porque nós temos, por um lado, essa situação que aumentou a demanda por direitos, né? Nossa sociedade é uma sociedade que se tornou, pelo menos no plano da consciência, no plano da demanda, uma sociedade mais igualitária. E isso traz um problema grande, porque quando as pessoas se convencem que são iguais, quando acaba a subserviência, isso traz, vamos dizer, a demanda fica maior do que a oferta possível. Isso cria um descontentamento grande. Veja, por exemplo, nesse momento, nós estamos o quê? Nós já tivemos quase 18 anos de governo do governo PT. Nós tivemos 12 anos de mandatos completados, 2 de Dilma, depois truncado, 1 e pouco talvez, né? E quase 4 do Lula. Então isso já dá um volume grande de governos. E ficou muito difícil, por exemplo, agora o PT dar conta de por que não conseguiu realizar todas as promessas dele. Não estou dizendo que seja culpa dele, mas ficou difícil. Quer dizer, quando a maior parte dos anos do século XXI estiveram num governo, num partido de esquerda ou centro-esquerda, é difícil ele dar conta das insatisfações. As insatisfações são grandes. Vamos pegar, por exemplo, o caso das universidades federais. O Lula, que é um homem muito inteligente, ele deve ter pensado o seguinte, deve ter pensado que os pobres, a Dona Maria e o seu José, que são pessoas humildes, pobres, com poucos recursos econômicos, que se dissesse para eles, seu filho vai ser um doutor, vai ter um diploma universitário, eles ficariam muito felizes. Se dissesse para eles, seu filho vai fazer um ensino fundamental e médio muito bom, eles não ficariam tão felizes. Uma boa educação básica nunca foi, vamos dizer, uma situação que motivasse as multidões. Então, o que nós temos? Quando se olha o legado do PT na educação, você vê a expansão das universidades federais, as cotas, o REUNE, o ProUni, o FIES. Muitas medidas são boas, mas que acabaram trazendo um problema que foi apontado hoje num artigo do Thomas Traumann, no Globo. Thomas Traumann foi ministro da Dilma, não na mesma época que eu, mas foi ministro da Dilma. E o Thomas Traumann diz o seguinte, que o filho da faxineira, hoje ele é doutor, mas ele não consegue um emprego, o trabalho que ele queria ter. Vocês devem ter muito isso na universidade, porque isso é geral no Brasil. Por exemplo, outro caso. Eu fui diretor da CAPES, diretor de avaliação. A CAPES, na época, coordenava a formação de 10 mil doutores por ano. 2005, 2006, até 2008, quando eu saí. Hoje, são 20 mil doutores por ano. É uma grande expansão, mas não tem a menor chance de 20 mil doutores serem contratados como professores universitários a cada ano. Isso é impossível. Nenhum país do mundo, quer dizer, nenhum país do nosso porte daria conta de 20 mil doutores por ano. Então isso traz um problema. A gente formou muita gente e não necessariamente as pessoas têm o futuro profissional que elas querem ter. Então, isso cria uma sensação, uma insatisfação grande. Isso ainda é maior quando a economia é comandada por gente que é contra, por princípio, todas as políticas. Não são pessoas que dizem nós temos que negociar isso, são contra. Então, por exemplo, a mudança da jornada de trabalho. Faz o quê? Faz quase 40 anos que estamos na jornada de 44 horas e 6 dias por semana. Não são 48, não são 6 dias de 8 horas. São 5 dias e meio de 8 horas, digamos assim. Nós estamos assim há 40 anos quase. E quando vem a ideia de fazer uma mudança disso, de tirar 4 horas de trabalho, portanto, liberar o sábado, digamos grosseiramente, para quem ainda não tem, porque
tem pessoas em várias áreas que já trabalham 5 dias por semana. Quando vem isso, a grita da direita é gigantesca. A gente vê as empresas, o empresariado querendo chutar isso para escanteio, a gente vê a mídia atacando isso, a gente vê a maioria conservadora do parlamento numa situação difícil, porque eles sabem que votar contra isso é um tiro no pé, mas ao mesmo tempo eles não querem que isso vá a plenário e seja votado. Então nós temos os presidentes da Câmara e do Senado tentando impedir isso. Então tudo isso mostra uma situação que está muito difícil para o país. Quer dizer, quem manda no poder econômico sabota a política propriamente dita, a política democrática. E o que nós podemos fazer? Nós temos que lutar para ver mais consciência política nesse país. E nós temos também, Pedro, que ter a humildade de perceber onde erramos. Por exemplo, eu vou dar 2 exemplos. Existe a figura do pobre de direita, que é o título de um livro do meu amigo Gessé de Souza, que tem um trabalho muito bom, muito importante, mas não vou criticar o Gessé, mas vou dizer, o nome pobre de direita, essa expressão, acabou dando a entender que você tem uma massa ignara, uma massa inculta, uma massa sem consciência política, basicamente de evangélicos, uma massa que então seria conservadora e estaria tendo falsa consciência, para usar um velho termo do marxismo, um termo que o Lukács adotou faz o quê? Faz 100 anos, 100 e poucos anos, começo da década de 1920, e essa massa de falsa consciência, então teria que ser de alguma forma ilustrada por nós que temos a consciência verdadeira. Hoje sai um artigo muito bom do Juliano Speyer no Substack, um artigo em que ele desmonta essa tese. Ele mostra que essa tese está errada, que os evangélicos não são assim uma massa de manobra da extrema-direita, que eles têm muita consciência política. E o que acontece? Nós temos gente do nosso lado que os trata com sobranceria, que os trata com soberba, que os trata com desdém. Isso é insuportável, inaceitável. Isso quanto, vamos dizer, aos chamados pobres de direita. Há outro discurso também que é frequente na esquerda, que é a denúncia da classe média. Classe média seria preconceituosa. Então, essa denúncia da classe média, ela é curiosa, que ela acaba Ela acaba isentando a alta burguesia. Ela acaba lançando a culpa em gente que é vítima do sistema, não tão vítima quanto o pobre, mas que é vítima também. Gente que é explorada e que, de repente, vê na esquerda, em vez de um discurso para acolhê-la, um discurso de condenação. Veja, por exemplo, se você o que é classe média? É muito difícil determinar. Eu tenho minha definição. Para mim, classe média é quem paga uma segunda vez a educação, a saúde, a segurança pública e o transporte. Então, você paga imposto que deveria garantir um transporte público, mesmo pago, mas um transporte público bom, uma segurança pública suficiente, confiável, educação pública em que você possa colocar seus filhos e ter escolas boas, e saúde pública de modo que você não precise ter um plano de saúde. O que caracteriza a classe média, ao meu ver, é que ela tem um plano de saúde, ela coloca os filhos em escolas particulares, ela paga a segurança do prédio, do condomínio, da rua, e ela finalmente procura ter um carro para ter uma dignidade no transporte. Então, a classe média não usa os serviços públicos porque eles são inadequados, são insuficientes. E nos países desenvolvidos, eles são bons. Você pega o ônibus, pega o metrô, pega o trem, você coloca o filho na escola pública, aprende língua estrangeira, aprende judô, aprende artes, aprende tudo. E a saúde pública te paga, inclusive, os remédios. Você não precisa pagar remédio, não precisa ir na farmácia e comprar. Tudo isso você tem nos países mais desenvolvidos, tirando os Estados Unidos, que são um caso à parte. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que existe, às vezes, um discurso arrogante da esquerda, que é um discurso que afasta as pessoas, e sobretudo, porque parte da ideia de que os outros estão errados, e nós temos razão. Eu participei de um grupo que discutia com frequência política. E esse grupo de gente, na maior parte professores universitários, uma vez ou duas nós recebemos pesquisadores de opinião pública e a gente perguntava a eles sobre o voto dos pobres como se estivéssemos perguntando sobre uma tribo exótica
que não sabe, que a gente quer saber os costumes deles. Isso é absurdo. Eu saí do grupo por conta disso. Pensei, gente, eu não compartilho essa ideia de que nós temos razão e de que nós vamos, de alguma forma, ajudar os outros a saírem do engano. Então, eu acho que esse é um ponto que faz falta. Veja, estamos agora, aqui, menos 6 meses da eleição, e nós temos problemas sérios. Por exemplo, a fila do INSS. Fila do INSS, que era 1,5 milhão, está 3. Então, a promessa de diminuir, de zerar a fila do INSS, deu totalmente errado, mais que dobrou. E aí, nesse momento, o que fazem? Tiram o presidente do INSS, há 6 meses da eleição. E ele vai mudar, a nova gestão vai conseguir resolver isso, ou pelo menos voltar ao status quo de 3 anos atrás. Já seria bom voltar ao status quo, mas há um problema. E a gente está num governo que tem seus méritos, claro, um governo com uma dificuldade gigantesca. Eu acompanhei um pouco o que a ministra Anísia Trindade fez na saúde. A Anísia tinha que recompor tudo, tudo foi destruído, é terrível. Agora, o problema é o seguinte: a sociedade, o povo, o povão, vamos chamar assim, as pessoas para quem o Estado é mais necessário, os mais pobres, pessoas para quem o Estado é mais necessário e ele é mais ausente, as pessoas têm pressa e elas querem saber se vai ser atendido toda a demanda. Voltando, nós temos uma demanda maior do que o Estado consegue atender e a direita, muito inteligentemente, o que ela faz? Ela desfinancia o Estado, ela faz tudo para desfinanciar o Estado, para o Estado não poder atender. A direita sabota o coletivo. E esse é um ponto muito grave, que a gente deveria ser capaz de transmitir. Eu acho que nós temos espaço para mais uma pergunta, Pedro, porque já estamos na fase final. Te devolvo a palavra. Não, certo, professor. Diga-me uma coisa, esta forma de nós, do campo progressista, revermos criticamente a esquerda, num momento como o atual, de um ano eleitoral, às vezes faz com que nós não andemos um caminho crítico com alguma inteligência, ou com alguma perspicácia. Porque muitas vezes nós cultivamos uma espécie de ovo de serpente dentro do próprio campo progressista e acabamos nos digladiando e emprestando forças para os adversários. O que eu lhe pergunto, professor, e pude ver como o senhor muito bem expressou essa questão da necessária crítica que temos que fazer ao campo progressista, e eu me recordo de um livro do Boris Fausto a esse respeito, me lembro também agora, recentemente li grande parte da 2ª edição da Cabeça do Brasileiro, não sei se o senhor teve em mãos este livro, mas não, eu também, comprei, mas ainda não li. Também traz informações muito interessantes e resultados muito imprevistos em termos daquilo que nos parece mais lógico. O que eu gostaria de saber do senhor, professor, neste momento, em 2016, com as eleições agora em outubro, primeiro, se essas críticas elas estão num bom momento de serem feitas de forma muito pública, para que nós pareçamos fraturados, ou possamos parecer fraturados, e se nós, a partir desta situação de crescimento espantoso da extrema-direita nos últimos tempos, neste ano eleitoral devemos aceitar qualquer mão para irmos adiante no que diz respeito a uma perspectiva estritamente pragmática, ou seja, eleitoral. Nós temos que ganhar a eleição com qualquer mão. É hora de darmos a mão a todos aqueles que queiram conosco votar no campo progressista, mesmo com algumas desconfianças, ou as nossas críticas no campo da esquerda sobre nós mesmos podem, por exemplo, pôr em xeque algumas dúvidas, algumas desconfianças em relação a partidos, e eu me refiro particularmente ao PDT, nesse momento, que aqui no Estado esteve num embate expressivo e muito interessante do ponto de vista de formação política para enfrentar a direita. Como é que o senhor compreende que devamos andar neste ano eleitoral em relação às forças de enfrentamento
do bolsonarismo, da direita extrema. O que temos para levar adiante? Sim, sim. Os projetos encampados pelo PT, basicamente? É isso mesmo. Essa eleição é decisiva, não apenas para a esquerda, mas para o Brasil. Se houver um retrocesso, vai ser um retrocesso terrível. Que veja, nos Estados Unidos, claro que o Trump tem mais poder do que o Bolsonaro tem, ou teve, né? Mas o que aconteceu, essa vitória do Trump para um segundo mandato, veio junto com o enquadramento total do judiciário e do legislativo, estão todos numa voz só, não existe mais equilíbrio de poderes, não existe mais checks and balances, que seria a base da democracia moderna para evitar a prepotência do Estado, e eles chegaram com todo o ódio nos olhos. Tanto que o plano que o Heritage Foundation criou é um plano de destruição da vida social, destruição da... Se ele já foi ruim na questão das vacinas durante a pandemia, e com isso engendrou uma quantidade de mortos nos Estados Unidos muito superior à média mundial, assim como no Brasil fez Bolsonaro, agora ele tem um ministro da Saúde que é contra as vacinas. Então, um delírio. Fechou o Departamento de Educação, que seria o Ministério Federal da Educação, e que tinha um papel supletivo nos Estados Unidos, mas tinha um papel, fechou. Então, nós temos o risco de, no Brasil, viver isso de novo. Quer dizer, um governo mais radical do que o anterior. E veja, como vários já observaram, o Flávio Bolsonaro não diz uma única coisa que ele quer fazer. Tudo que sabemos é que ele quer anistiar o pai, quer indultar o pai. Tudo, nós não sabemos o que ele quer para a economia, para a saúde, para a educação. E mesmo quando estiveram no governo, o que ele dizia, por exemplo, da educação? Dizia constantemente que o que eles diziam, que tinha que fazer mais engenheiro e menos sociólogo, menos filósofo. Isso é um lugar comum, que a direita sempre diz, mas eles não deram um passo nessa direção. Não fizeram nada para melhorar a formação de engenheiro. Eles não sabem o que fazer. São muito ruins. E é assustador que a nossa direita vote em gente tão desqualificada. Mas então, por isso mesmo, Pedro, a gente tem que fazer uma aliança. Tem que ser o maior número possível de pessoas contra o bolsonarismo. E aí entra um problema, porque essa frente ampla que aconteceu 4 anos atrás está difícil. Veja, o Lula foi muito habilidoso, muito inteligente ao chamar o Alckmin como vice. Com isso, ele inviabilizou demandas de pessoal mais à esquerda do PT que queriam um vice que não agregaria voto, queriam um vice para marcar a posição, não queriam um vice para ganhar a eleição. Lula sabia, tenho que ganhar a eleição, pegando uma pessoa que está à minha direita, eu trago votos. E o Alckmin desempenhou esse papel e tem sido um vice-presidente muito leal, muito correto, muito eficiente, assim como a Simone Tebet, que depois do primeiro turno apoiou sem pedir nada em troca. Acabou ministra, mas assim não foi um toma lá da cá, muito ao contrário. Então, o que nós temos? Nós temos que pegar a gente assim, mas há um descontentamento de uma parte desses que apoiaram o Lula no segundo turno, e foram importantes, né, porque a vitória se fez por uma pequena percentual de votos. Há um descontentamento que torna difícil. Como você consegue colocar no mesmo cobertor gente que está querendo que o governo vá mais à esquerda e gente para quem o governo está muito à esquerda? E eu não tenho solução para isso. Não tenho. Eu penso que de nossa parte, eu acho que nós, como professores universitários, vamos ser ouvidos por nossos pares, não, dificilmente pelo grande eleitorado. É uma pena, mas eu acredito nisso. O grande eleitorado, ele tem que ser motivado pelas pautas sociais. E aí realmente o PT tem que, a candidatura democrática, não é só PT, né? Ela tem que avançar nessa direção. E aí no Rio Grande do Sul vocês têm um caso interessante, que o PT relutou muito em apoiar Juliana Brizola, pelo que eu li. Agora, qual a alternativa? Vai fazer um jogo para a plateia e vai garantir mais uma vez um segundo turno entre a extrema-direita e a direita, enfim. Porque Eduardo Leite, o que ele fez? O que eu lembro do Eduardo Leite, além dele ter modificado brutalmente a lei de proteção ambiental do Estado, que era muito boa, eu lembro dele ligando para o governador Dória de São Paulo a pedido do Bolsonaro para adiar o início da vacinação.
Isso, para mim, é muito grave. Como que um governador que se diz de centro, que se apresenta sempre como uma figura mais leve, uma figura mais democrática, namorando com a ideia de terceira via, como um candidato, um governador desses, tenta aumentar o número de mortos? Isso é absurdo. É absurdo. Tínhamos vacina. E a vacina começou por quê? Porque um homem de direita, um homem que fez campanha contra o PT, um homem que queria tirar dinheiro das universidades paulistas, queria tirar dinheiro da FAPESP, que é a mais antiga fundação de amparo e pesquisa do Brasil, seguida pela do Rio Grande do Sul, mas porque esse homem, no momento, teve um lampejo de lucidez e disse, vamos vacinar. E nessa altura foi excomungado pelo Bolsonaro, pelos bolsonaristas, e é pena que o então governador, ou de novo governador do Rio Grande do Sul, tenha tentado sabotar essa política. Então eu acho que é importante unir as forças progressistas, aí no Rio Grande do Sul, aqui em São Paulo, em toda parte. Está difícil, gente. Eu acho que os estados de Minas para o Sul são um caso difícil de combate contra a direita / extrema-direita, que estão muito unidas. Eu creio que o único agora, caso professor, que eu diria que é quase garantida a vitória do setor mais progressista é o do Rio de Janeiro. E Eduardo Paes não é tão progressista assim, mas pode representar pelo menos a saída desse grupo do Cláudio Castro, do Wilson Witzel, de outros que fizeram tanto mal. Agora, está difícil, vai ser difícil aí, vai ser difícil em São Paulo, Rio, Santa Catarina, Paraná, Minas, Goiás, todos os estados estão com uma direita muito forte. E uma direita, como eu disse, que vai para a extrema-direita. Mas eu acho que nós temos que fazer a maior aliança possível. E veja-se agora, professor, para finalizar, o senhor já está com o seu horário também, que nós estamos localizando numa espécie de nicho do Kassab, né, essas figuras como o Zema, como o Caiado, como o Ratinho Júnior e o nosso governador aqui do estado, tá? Que tentou apresentar a ideia de uma terceira via que me parece muito estranha, porque a terceira via, no que diz respeito a uma distensão entre uma direita extrema e uma centro-esquerda, o que é? Onde é que ela fica? Ela vai se aproximar ao natural da direita extrema. Eu apenas, para cumprimentar, o senhor havia feito menção, não sei se meu querido amigo do outro lado do Atlântico, professor José Otávio Serra Van Duren, que está ali, mandou um abraço ao senhor, não é? E ele está nos assistindo desde Angola. Um abraço, meu querido José Otávio. Felicidades para o amigo aí em Angola, que tudo corra bem. E, por fim, eu tenho um querido amigo meu de faculdade, o Ricardo Petrucci Souto, que se encontra aqui. Queria apenas uma opinião do senhor acerca desta situação de estarmos cada vez mais com pessoas ingressando no parlamento representando o crime organizado. Isso é uma coisa que chama muito atenção. Bom, então, Zé Otávio, eu cumprimentei você, mas você estava só ligado, mas não estava presente. Então, boa noite. Angola já deve ser tarde da noite, prazer em vê-lo. Espero que a gente se reveja em algum momento, mas enfim, a questão da terceira via, em primeiro lugar, a terceira via, rigor, seria quem? A terceira via poderia ser Simone Tebet, poderia ser a Geraldo Alckmin, poderiam ser pessoas que foram para o lado do centro-esquerda, porque não há como ser terceira via e ir para o lado da extrema-direita. Então é ridículo quando se pensa nesse conjunto de governadores do centro-sul dizendo que são terceira via, quando eles são um bolsonarismo moderado, é um pouco como um nazismo bacana, um pouco como um antissemitismo fofo. Não existe isso, não existe, não é possível. Quanto à questão que você colocou agora, que é desculpa. O Ricardo Petrucci Souto, meu amigo de faculdade. Do crime organizado. É muito grave, né? Porque o crime foi crescendo e a gente tem isso. O caso do Banco Master é assustador, porque o caso do Banco Master está ligado. Em primeiro lugar, existe o escândalo kitsch, o escândalo cafona mesmo, né? Quer dizer, esse dono do Banco Master é um homem de profundo mau gosto, quer dizer, é um homem que gasta fortunas a esmo. A gente fica assustado como é trivializado 100 milhões, 200 milhões, dinheiro que a gente
nós que aqui estamos, dificilmente conseguiríamos traduzir isso em compras, em investimentos nossos. Eu não consigo imaginar o que seria eu ter uma casa, eu ter casa, carro, sei lá o quê, com 100 milhões. O que eu faria com isso? Eu não tenho ideia. E ele fala disso como coisa, uma festa de noivado custa 200 milhões, uma loucura. Agora, a associação disso com o crime, como a Operação Carbono Oculto mostrou no caso de quadrilhas associadas às grandes financeiras, é muito grave. Isso tudo tem a ver com a desregulamentação efetuada no governo passado. Então, a reconstrução do Brasil está muito difícil, é muito complicada, e nós vamos ter que garantir que ela continue. Porque tudo isso pode ser derrubado de novo por uma vitória da extrema-direita na próxima eleição. E aí, não sei, eu acho que, eu creio em Deus, vamos dizer, eu espero em Deus que esta eleição represente o sepultamento do bolsonarismo. Quer dizer, que passada a febre, a doença chamada bolsonarismo, a gente tem um país mais calmo, que diminua o ódio, que rachou famílias, rachou amigos, faz que às vezes a gente não consiga conversar com um amigo de infância, não consiga conversar com um vizinho, não consiga conversar com um parente. Isso é assustador. Isso tudo foi trazido pelo bolsonarismo. E é curioso, porque o PSDB dizia que o PT tinha criado uma pauta do nós contra eles. Mal sabiam eles qual seria a pauta do bolsonarismo, né? Mas eu queria agradecer, Pedro, essa oportunidade, cumprimentar a todos que aqui estão e desejar muito sucesso a vocês da Federal de Pelotas, que teve um trabalho importante na defesa da vacina, na defesa da saúde pública, com esse reitor de vocês. Então, tudo de bom para vocês, uma boa semana, aproveitem bem o feriado de amanhã, dia 21 de abril, e vamos continuando a luta, né? Nós temos que fazer desse país um país decente. Temos que fazer do Brasil um país que se ombreie com as social-democracias europeias. É isso que deveria ser uma meta importante nossa. Muito obrigado. Eu que lhe agradeço, professor. Realmente, nós aqui do Saperial ficamos extremamente agradecidos com a sua gentileza, com a sua disponibilidade e com as luzes que o senhor traz para o debate nacional, que sempre são de grande importância. De fato, é importante que nós estejamos muito unidos neste ano, em especial, que é um ano eleitoral, e consigamos unir forças para esse difícil enfrentamento contra essa turma bolsonarista, mas eu tive um pouco de alento com essa estada do Lula em Barcelona, agora na Espanha, onde houve este grande fórum de resistência, não é? Contra a direita e a extrema-direita mundiais. Eu estou com esperanças, professor, e ao ouvi-lo eu fico com mais esperanças, a despeito de a sua compreensão do país, por ser realista, às vezes nos deixa um pouco, assim, com dificuldade de sabermos como agir. E, de fato, qualquer compreensão mais realista, mais terra-a-terra do Brasil, torna, como dizia talvez o Delfim Neto, se não me engano, o problema não está em encontrar a solução, está em achar o problema. Então, é uma boa frase. Eu agradeço muito ao senhor uma vez mais, agradeço a todos que aqui estiveram, agradeço, não sei o nome, as pessoas aparecem aqui, mas também desaparecem, e nos encontramos numa outra oportunidade com outra convidada aqui do canal Saperial. Um grande abraço, professor, ótimo feriado a todos. Felicidade. Obrigado igualmente a todos vocês. Boa noite, tudo de bom. Boa noite.